Descrição técnica do código de problema OBDI. Vazamento no sistema de combustível detectado. Vazamento pequeno. O que isso significa? Esse código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Dodge, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando me deparei com um código armazenado P0094, geralmente significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma diminuição substancial na pressão do combustível. As especificações de pressão de combustível variam de um fabricante para outro e o PCM está programado para monitorar a pressão de combustível de acordo com essas especificações. Este código é usado principalmente em veículos movidos a diesel. Os sistemas de combustível diesel são monitorados pelo PCM usando um ou mais sensores de pressão de combustível. O combustível de baixa pressão é bombeado do tanque de armazenamento para a bomba injetora de alta pressão por meio de uma bomba de suprimento ou transferência que geralmente é conectada ao trilho da estrutura ou dentro do tanque de combustível. Uma vez que o combustível sai da bomba injetora, pode atingir níveis tão altos quanto 2500 psi. Tenha cuidado ao testar a pressão do combustível. Essas condições extremas de pressão de combustível podem ser muito perigosas. Embora o diesel não seja tão combustível quanto a gasolina, é altamente inflamável, especialmente sob alta pressão. Além disso, o diesel sob esses níveis de pressão pode penetrar na pele e entrar na corrente sanguínea. Isso pode ser prejudicial ou até fatal sob certas circunstâncias. Os sensores de pressão de combustível são colocados em locais estratégicos no sistema de fornecimento de combustível. Normalmente, haverá pelo menos um sensor de pressão de combustível para cada segmento do sistema de combustível, um sensor para a extremidade de suprimento de baixa pressão e outro para a extremidade de fornecimento de alta pressão. Os sensores de pressão de combustível são normalmente de 3 fios. Alguns fabricantes usam a voltagem da bateria e outros usam um menor grau de voltagem, geralmente 5 volts, como referência para o PCM. A tensão de referência e um sinal de terra são fornecidos ao sensor. O sensor fornece ao PCM um sinal de entrada de tensão. À medida que a pressão do sistema de combustível aumenta, o nível de resistência do sensor de pressão do combustível diminui, permitindo que o sinal de tensão que é inserido no PCM aumente de acordo. Quando a pressão do combustível diminui, os níveis de resistência no sensor de pressão do combustível aumentam, fazendo com que o sinal de entrada de tensão no PCM diminua. Se o sensor de pressão do combustível estiver funcionando normalmente, esse ciclo entra em vigor a cada ciclo de ignição. Se o PCM detectar uma pressão no sistema de combustível que não coincide com as especificações programadas, durante um período de tempo definido e sob certas circunstâncias, um código P0094 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Gravidade e sintomas. Dado o potencial de incêndio de um veículo, bem como a possibilidade distinta de menor eficiência de combustível que pode ser associada a um código P0094 armazenado, ele deve ser tratado com grande urgência. Os sintomas de um código P0094 podem incluir o cheiro distinto do combustível diesel, diminuição da eficiência do desempenho reduzido do motor. Outros códigos do sistema de combustível podem ser armazenados. As possíveis causas desse código do motor incluem filtro de combustível entupido, sensor de pressão de combustível com defeito, sensor de pressão de combustível, regulador de pressão de combustível com defeito, vazamento no sistema de combustível. Procedimentos que podem incluir tanque de combustível, tubulações, bomba de injeção, bomba de suprimento, injetores de combustível. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Eu teria acesso a um scanner de diagnóstico adequado, um medidor de pressão de combustível diesel, um volt, ohmímetro digital (TVOM) e um manual de serviço do veículo ou uma assinatura do OData (DY). Ao tentar diagnosticar um código desse tipo, normalmente, começo meu diagnóstico com uma
uma inspeção visual das linhas e componentes de combustível. Se algum vazamento for descoberto, repare-o e verifique novamente o sistema, inspecione a fiação e os conectores do sistema neste momento. Conecte o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações, caso se mostre um código intermitente, o que será muito mais difícil de diagnosticar. Se outros códigos relacionados ao sistema de combustível estiverem presentes, você poderá diagnosticá-los primeiro antes de tentar diagnosticar o P0094. Limpe os códigos e teste o veículo. Se o P0094 for redefinido imediatamente, localize o fluxo de dados do scanner e observe as leituras de pressão do combustível. Ao restringir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes, você obterá uma resposta mais rápida. Compare as leituras reais da pressão refletida do combustível com as especificações do fabricante. Se a pressão do combustível não estiver dentro das especificações, use o medidor de pressão do combustível para testar a pressão do sistema no quadrante apropriado. Se as leituras reais da pressão do combustível não estiverem dentro das especificações recomendadas pelo fabricante, suspeite de uma falha mecânica. Continue desconectando o conector do sensor de pressão do combustível e testando a resistência do próprio sensor. Se a resistência do sensor não atender às especificações do fabricante, substitua-o e teste novamente o sistema. Se o sensor fizer check-out, desconecte todos os controladores relacionados e comece a testar os circuitos do sistema quanto à resistência e continuidade. Repare ou substitua os circuitos em curto ou abertos, conforme necessário. Se todos os sensores e circuitos do sistema aparecerem normais, suspeite de um erro de programação PCM ou PCM com defeito. Dicas adicionais de diagnóstico: tenha cuidado ao testar sistemas de combustível de alta pressão. Esses tipos de sistemas devem ser reparados apenas por pessoal qualificado. Apesar desse código ser descrito como um pequeno vazamento, a baixa pressão de combustível geralmente é a culpada. Veja também P0093 detector de vazamento no sistema de combustível, vazamento grande.